Olá, queridos. Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 5. Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Observem que a presença da igreja é a presença de Cristo. Não foi aqui, a lição não diz o evangelho entre os filósofos, Paulo entre os filósofos, não, Cristo entre os filósofos, porque Cristo é o evangelho. Paulo pertence a Cristo. Então, aonde a igreja estiver, a real igreja, a verdadeira igreja, ela será a representação de Cristo. E a minha pergunta é: você tem essa perspectiva? Você entende a importância da igreja como a imagem de Cristo na terra, como exemplo, como modelo de vida, como modelo de fé? Então, essas perguntas estão aqui, em nome de Jesus. Leitura em classe, Atos 17, 15 ao 20, 30 ao 32. Palavras-chave: Cristo, Evangelho, filósofos e Deus desconhecido. Introdução. A chegada de Paulo a Atenas representa um dos encontros mais importantes entre o Evangelho e o mundo intelectual da antiguidade. A cidade era conhecida como centro cultural, filosófico e religioso, mas estava profundamente marcada pela idolatria, inclusive a deusa Atenas, né, a Ártemis também. Ao contemplar a cidade, Paulo teve seu espírito profundamente provocado, conforme o verbo grego paroxino, provocar ou perturbar intensamente. Sua reação, porém, não foi de desprezo pela cultura, mas de disposição para anunciar anunciar Jesus e a anástasis, a ressurreição. Paulo iniciou seu trabalho na sinagoga, dialogou na Agorá, a praça pública, e posteriormente foi no Areópagos ou Areópago. Então, agora, no caso, seria uma praça pública, que a gente até falar agora também, né? E o Areópago era onde eram feitos os debates, as reuniões, era como que se fosse realmente um, 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 um auditório com várias escadas ou coisa parecida, né? Contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Inclusive tem até um ditado, né? O que tem a ver Atenas com Jerusalém, né? Ou o que tem a ver Jerusalém com Atenas, porque uma é a capital da religião, né? Uma é a capital de Deus, a outra é a capital da filosofia, a capital dos deuses, né? Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Então, a primeira grande seção é o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas, e a primeira subseção, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. O evangelho, quando chega, ele revela a distorção humana, né? E aí a conversão, o arrependimento vai chegar na vida dessas pessoas. Então, Atenas é uma cidade da Grécia, ainda existe, a Grécia ainda existe, o grego que é falado na Grécia não é o mesmo grego bíblico, é o grego moderno, então você tem o grego antigo, clássico, você tem o grego koiné também, mas você tem o grego bizantino, o grego helênico, que é ali do primeiro século em diante, e depois você tem o grego moderno. O alfabeto é o mesmo, mas as pronúncias, os significados já não são tão o mesmo assim. Então, quando você for fazer uma tradução de uma palavra grega, o ideal não é colocar no Google, porque o Google ele vai te dá talvez um outro significado. Aí o ideal, se você não tem um dicionário, pede a inteligência artificial que ela pode te ajudar. Atenas era um dos grandes centros intelectuais do mundo antigo e, embora tivesse perdido parte de sua influência política, permanecia conhecida pela filosofia, pela educação e pela religião. Inclusive, eu estou
pesquisando uma autora do quarto século, do quinto século, que nasceu em Atenas. Ao chegar à cidade, Paulo encontrou uma realidade marcada pela presença de eidola, ou seja, ídolos. E daqui surge a palavra eidololatria, que é idolatria. E o texto afirma que seu espírito foi profundamente provocado pelo verbo paroxino. A reação do apóstolo demonstra que o conhecimento da cultura deve estar acompanhado de sensibilidade espiritual. Paulo percebeu a realidade religiosa de Atenas, mas não se limitou a criticá-la. Sentiu-se motivado a apresentar o Deus verdadeiro. Então, nós, na verdade, como servo de Deus, deveríamos entender a cultura e perceber na cultura a questão espiritual, ter essa sensibilidade espiritual. O problema é que nós temos uma igreja tão fragmentada, na atualidade, que qualquer um que se levantar vai ter o outro lado da discórdia. É claro, né, que isso não é novo, porque Moisés viveu isso lá atrás. Quem é você? Quem te colocou como nosso líder? Mas nós estamos mais prontos a ouvir mensagens que satisfaçam nossos egos, nossos desejos, porque nós queremos estar psicologicamente bem no culto. Não, estou tranquilo, estou na igreja, mas nós não queremos ser confrontados na nossa realidade de vida, porque quando nós somos apresentados para Deus, quando Deus se revela a nós, gente, não tem como a gente não ver a nossa realidade pecaminosa. Então Paulo se sente aqui constrangido, provocado ali, o seu espírito, ele vai ter que falar a verdade quando ele observa aquela realidade. Então a cultura, ela é inerente à sociedade, ela faz parte do contexto antropológico, sociológico, mas a cultura esconde muita realidade também, que somente a palavra de Deus pode revelar, somente a palavra de Deus pode revelar. Segunda subseção, o início da evangelização na sinagoga. Paulo iniciou sua proclamação na sinagoga, dialogando com judeus e prosélitos. Prosélitos eram aqueles que eram convertidos ou tentavam convencê-los a tornar-se judaizantes. O texto utiliza o verbo dialegomai, que significa dialogar, argumentar, conversar entre si, né, entre um e outro, por isso que está na voz média. é, Essa forma verbal também pode ser a voz passiva, mas aqui é conversar, porque quem conversa, conversa com interesse próprio também, né? Ninguém conversa sem ter interesse de dialogar, então a voz é média. Ou discutir, indicando que a evangelização envolvia exposição e raciocínio. Então, claro, dialogar é a ideia de conversar com pensamento. Você tem que pensar, então você tem uma exposição de ideias. E Paulo, gente, era um homem muito racional, né? Paulo não apresentava uma mensagem superficial, mas utilizava as escrituras e o diálogo para demonstrar a centralidade de Jesus. Seu exemplo revela que a proclamação do evangelho não precisa temer o ambiente intelectual, pois a fé cristã possui conteúdo e pode ser apresentada de maneira racional, bíblica e coerente, levando seus ouvintes ao conhecimento de Cristo. E aqui é o ponto central. Qual é o ponto central? Nós temos, principalmente pentecostais, parar de ficar dizendo que a unção não desce pelo canudo, que não é teologia, mas é joelhologia. Gente, não tem como você proclamar uma palavra com conteúdo se não tiver conhecimento. E aí, gente, o canudo não é canal de unção. A unção vem por outros requisitos, e principalmente por Deus, porque nós não merecemos nada. Agora, nós temos que buscar, clamar, mas o conhecimento é fundamental para chegar no nível de Paulo. Olha o que aconteceu no chamado de Paulo e olha o que aconteceu no chamado de Pedro. Os dois fizeram a mesma quantidade de milagres, os dois são protagonistas no livro de Atos e os dois têm a sua importância no
no mundo judaico, no mundo cristão gentílico e no mundo da igreja na sua totalidade, os dois. Então a gente precisa entender que para salvar almas é necessário ter sabedoria, pois a Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Então, para também evangelizar um médico, um cientista, um psicólogo, um filósofo, gente, tem muita gente inteligente nesse mundo, fora da igreja. E tem muita gente inteligente nesse mundo dentro da igreja. E Deus vai usar quem ele quiser usar dentro daquilo que ele quiser usar. Terceira subseção, a proclamação do evangelho na ágora. Ágora aqui no português, né? Além da sinagoga, Paulo também dialogava diariamente na agorá, espaço público de comércio, convivência e circulação de ideias. É a praça onde tinha toda a circulação da população daquela época, né? O uso novamente do verbo de alegomai mostra que o apóstolo estava disposto a conversar com diferentes pessoas e enfrentar os questionamentos presentes na sociedade. O verbo ali, ó, dia legomai, é do verbo lego. O lego também pode ser na voz média, aí é legomai, e o dia através de, por meio de. Então você tem diálogos entre, através, por meio. Então você tem diálogos entre as pessoas. Então, Paulo dialogava com outras pessoas na praça. Atenas era uma cidade muito miscigenada, vários deuses também, com vários ídolos, porque é o que o texto está dizendo, que havia ali vários altares aos ídolos e um que era o altar do Deus desconhecido. Então, o apóstolo Paulo enfrentava aí os questionamentos presentes na sociedade, assim como nós enfrentamos alguns questionamentos hoje. A Ágora representa, nesse contexto, o espaço público onde diferentes pensamentos se encontravam, e Paulo compreendia que o evangelho não deveria permanecer restrito aos ambientes religiosos. Paulo é um homem visionista, né, visionário, tinha uma perspectiva de salvação universal, entendia que a graça tinha que abranger a todos, alcançar a todos, a misericórdia. Então a palavra, o evangelho não podia ficar preso. Eu acredito que hoje o evangelho está muito intra-igreja e precisa estar extra-igreja. Então está muito intra, os eventos, o trabalho. Eu fiquei sabendo até agora de congressos que só podem entrar se tiver o uniforme. E se não tiver um não crente? E uma alma, como entra? Então, o evangelho, para ser evangelho, ele precisa estar dialogando com o contexto cultural da humanidade através da pregação do evangelho, para que vidas sejam salvas em Cristo Jesus. E Paulo, ele entendia isso, compreendia isso perfeitamente. Segunda grande seção, os filósofos epicureus e estoicos. É o que o texto fala desses filósofos. Primeira subseção, os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Isso aqui também tem muito a ver até com aquele filme, né, atual, né, A Procura da Felicidade, porque você tem essa questão também, né? O anúncio de Paulo chamou a atenção de dois grupos filosóficos importantes, os epicureus e os estoicos. Os epicureus buscavam a felicidade e a tranquilidade associadas ao contexto da ataraxia, imperturbabilidade, enquanto os estoicos valorizavam a razão, a virtude e a ordem racional do universo, frequentemente associadas ao conceito de logos. Então você tem, enquanto um busca a felicidade, a tranquilidade, o outro grupo se valorizava a questão da razão, da virtude. Virtude no grego é areté, muito frequente na Ilíada e na Odisseia, né, nos cantos homéricos. Então você tem a questão da virtude, né, areté, no grego, que também era muito importante no contexto grego, sabe? Por isso que a gente vê, e aqui vocês desculpem aqui dizer, por que nas figuras gregas, nas imagens gregas,
aparência do homem é mais importante do que o seu órgão genital. Observem que nas imagens, nas estátuas gregas, o órgão genital masculino é bem pequeno, é muito pequeno no que nós falamos aqui. Eu estou tentando falar com cuidado para ninguém interpretar errado. E você olha o corpo da imagem, é um corpo perfeito, porque essa é a ideia. A ideia do grego não é a questão da sua genitália, da sua questão máscula, sexual ou sensual, mas a questão da ideia do corpo perfeito, da questão da postura, da filosofia grega. Então, Paulo, porém, apresentou uma visão diferente de Deus. Então, um é a procura da felicidade, de qualquer maneira, de qualquer jeito. O outro não, o outro é razão, a virtude, a ordem racional do universo, enquanto Paulo, a visão diferente de Deus vai ser apresentada, não uma divindade distante ou uma força impessoal, mas o Criador pessoal que sustenta todas as coisas e se revela ao ser humano, ou seja, não um Deus deísta que cria e abandona, mas na verdade um Deus que é imanente, transcendente. Ele é imanente porque ele se apresenta, ele vem até nós, é transcendente que mesmo com essa imanência, não descaracteriza a sua grandeza, o seu poder, a sua forma de ser criador de todas as coisas. Por causa de sua mensagem sobre a anástasis, Paulo foi conduzido ao Areópagos, onde teve a oportunidade de apresentar o evangelho diante de uma audiência intelectualmente preparada, filósofos, né, gente? Areópago era onde eram discutido toda a questão filosófica, era onde iam os filósofos Aristóteles, Platão e muitos outros, como os epicureus, como os estoicos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: os gregos não acreditavam em ressurreição. Era mais fácil os gregos acreditarem em reencarnação, inclusive Aristóteles acreditava na reencarnação, mas não acreditava na ressurreição. Aí você também já tem a ideia de por que as imagens dos homens gregos se dão mais valor à questão do corpo do que ao seu órgão genital. Então, essa é a perspectiva também. Segunda subseção da segunda grande seção. Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Os estoicos valorizavam a razão, a virtude e uma vida orientada pela ordem racional do universo. Entre seus conceitos fundamentais estava o Logos. O Logos tem um contexto filosófico profundo, né? Compreendido como princípio racional que ordenava e permeava o cosmos, ou seja, a partir da palavra, a partir do Logos é que todas as coisas vão permanecer e vão existir. Paulo, porém, apresenta uma concepção diferente de Deus, pois o Deus bíblico não é uma força impessoal ou uma simples razão cósmica, porque a logos é da ideia, mas um ser pessoal. Por isso que Cristo vem e por isso que Cristo é a verdade. E por isso que João fala sobre o logos e por isso que Paulo diz a verdade do evangelho, porque ela é uma pessoa, ela é uma realidade. Então ele é o Criador, Senhor de todas as coisas. Ao afirmar que nele vivemos e nos movemos e existimos, Paulo estabelece um ponto de contato com a linguagem filosófica de seus ouvintes, mas conduz o argumento para a revelação bíblica. Dessa forma, o apóstolo demonstra que é possível dialogar com diferentes sistemas de pensamento utilizando uma linguagem compreensível, sem confundir o Deus revelado nas Escrituras com conceitos filosóficos humanos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com conceitos filosóficos humanos com a realidade do Deus revelado na Bíblia. O Deus revelado na Bíblia, ele não é filosófico. O Deus revelado na Bíblia é um ser relacional e é nele que vivemos, e é nele que nos movemos e é nele que existimos. Então, é preciso que nós creiamos. Desculpa, gente, segurei aqui a vontade de espirrar. Na verdade, eu espirrei, mas desculpa.
é nele que nós movemos, é nele que nos existimos, é nele que vivemos. Então, Deus é um ser relacional. Ele não está como alguém cósmico ou apenas uma realidade metafísica, mas ele é o Deus que se relaciona, que faz todas as coisas existirem, totalmente diferente do contexto filosófico. Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Aqui você tem mais ou menos uma ideia de Areópago nessa imagem. Ele está sendo aqui reformado, mas ele é tão antigo. Existem Areópagos mais antigos do que esse. Esses são um pouco mais, mas existem mais antigos, mas já no contexto da filosofia grega antiga já existiam areópagos dentro desse contexto já antes de Cristo, né? Então Paulo é levado ao areópago, então o evangelho vai estar diante da cultura. Paulo foi conduzido ao Areópagos, o Areópago, onde teve a oportunidade de apresentar sua mensagem diante de uma audiência interessada em novas ideias. Alguns o chamaram de espermologos, expressão que podia ser utilizada de maneira depreciativa para designar alguém que recolhia ideias de diferentes lugares. Enquanto outros pensavam que ele anunciava divindades estrangeiras. Eu lembro aqui da apologia de Sócrates, né? Porque Sócrates foi acusado de querer corromper os jovens e de apresentar novas divindades, né? E desconsiderar os deuses da cidade. Então você observa, e ele está onde? Aonde é que Sócrates está sendo julgado? Em Atenas. Ele usa muitas vezes o vocativo ó varões atenienses. Eu estou assim falando porque eu traduzi quase toda a apologia de Sócrates do grego para o português, então está muito vivo ainda na minha mente a ideia lá da apologia de Sócrates. Na verdade, você também tem outra apologia, né, escrita por Aristófanes, e ela é um pouco mais sarcástica, mais cômica do que a ai meu Deus, de Platão. E Platão, no caso, traz uma apologia com um teor mais filosófico. Então, observem isso. Enquanto Paulo está no Areópago de Atenas, você tem praticamente há 400 e 500 anos antes, você tem a apologia de Sócrates também foi escrita e ele estava sendo julgado também na cidade de Atenas e ele vai fazer seu discurso e ali ele vai falar certas questões e ele é acusado, claro, acusado injustamente por querer corromper os jovens, apresentando-lhe novas divindades e desconsiderando ou descrendo, porque o verbo lá também tem a ver com crer, né? E descrendo nos deuses da cidade. E Paulo vai fazer a mesma coisa. Você vai me perguntar assim, professor, não tem aí alguma coincidência? Olha, gente, não existe coincidência porque Paulo está pregando toda a sua palavra e ele não está sendo ainda julgado ali nesse contexto. Na verdade, a apologia de Sócrates, ela já é uma defesa que o próprio Sócrates faz, que foi escrita por Platão, para ele poder se defender. No final, ele, por ser inocente, ele aceita a condenação máxima, né? Eles falaram que ele poderia ser exilado, ele achou que o exílio seria uma humilhação, e aí ele aceitou a pena de morte, aí ele é envenenado e acaba morrendo. O apóstolo Paulo proclama a palavra do Senhor, ele anuncia a palavra do Senhor. A causa da confusão estava na mensagem sobre Jesus e a anástasis, ou seja, a ressurreição, porque o camarada, o grego não acredita
acredita. Paulo estava diante de uma cultura que possuía suas próprias explicações sobre Deus. Para eles, Deus não se encarna, para eles, Deus não pode se manifestar como Jesus, não tem como. Então, o mundo e a existência humana, mas aproveitou a oportunidade para demonstrar que o Evangelho não era apenas mais uma filosofia entre tantas outras, mas a proclamação de uma verdade divina centrada em Jesus Cristo e em sua ressurreição. Observem que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Por isso que há uma evolução na proclamação do Evangelho. Primeiro, a pregação é o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, e depois você tem a pregação sobre o Cristo ressuscitado. E é isso que vai impactar o mundo grego daquele momento, né? Para os judeus, ele é escândalo. Para o grego, ele é loucura. O discurso de Paulo no Areópago, ele aqui, no caso, Jesus, tá? Essa é a terceira grande seção. Primeira subseção, observação cultural como ponto de contato com o evangelho. Gente, nós temos que ter sabedoria. Às vezes você está visitando uma pessoa, ela está vendo o jogo, finge que você sabe alguma coisa, entra na questão do jogo, poxa, que jogo é esse? Ah, esse time está ruim. Aí você já vai depois falar de Jesus. Nós, às vezes, espantamos as pessoas, porque já queremos. Não, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Aproveitando a oportunidade, vai visitar alguém no hospital, vai visitar no presídio, vai proclamar a palavra. Aproveite as oportunidades. Primeira subseção, observação cultural como ponto de contato com o evangelho. Paulo inicia seu discurso demonstrando que havia observado cuidadosamente a religiosidade dos atenienses e menciona um altar dedicado ao agnostotheu, ao Deus desconhecido. O termo agnostos, aqui por isso que tem esse alfa ali, porque é um A de negação, né? Porque um é gnostos, não, gnosis, conhecer, conhecimento. Significa Deus desconhecido. E Paulo utiliza essa inscrição como ponto de contato para anunciar aquele que os atenienses adoravam sem conhecer. Observem que ele não foi lá dizer igual muitos crentes quando chega na casa de um católico, né? E ali, ó, tem um diabo ali, ó, tem um... Não, gente, aproveite a oportunidade. O verbo katangelo, proclamar ou anunciar, demonstra que Paulo não pretende apenas discutir religião, mas revelar a identidade daquele que era desconhecido. Você não tem que discutir coisas vãs, você tem que ir direto no objetivo da apresentação de Cristo. Quando eu falo aqui direto no objetivo, não estou querendo dizer que você já tem que sair atropelando, estou dizendo que na oportunidade, a objetividade é importante e esqueça subterfúgios. Seu método envolve observar a cultura, estabelecer um diálogo e proclamar a verdade, mostrando que o conhecimento do contexto cultural pode servir como ponto para o evangelho, desde que o objetivo final seja conduzir as pessoas ao conhecimento do Deus verdadeiro. Nós não podemos usar a cultura para nos favorecer, mas para favorecer o evangelho. O evangelho é o nosso objetivo central. Eu já falei na última aula, a igreja tem no mínimo os dois propósitos. Primeiro, tudo tem que ser para a glória de Deus. Segundo, salvação de almas. Se a igreja se perde nisso, ela deixa de ser igreja. Segunda grande seção, o Deus criador, sustentador e senhor da história. Paulo apresenta Deus como o poiessas, aquele que fez ou criou o mundo. E como o Kyrios, Senhor, poiessas aqui possivelmente está na voz, no tempo auristo. Então ele é o Senhor do céu e da terra. Ele afirma que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas e que não depende de ninguém, pois ele é quem concede zoe, vida, pnoé, respiração a todos. Paulo também utiliza os termos genos, linhagem ou descendência, para afirmar que toda a humanidade procede de Deus e que ele não está distante de cada pessoa. Dessa maneira, o apóstolo apresenta uma visão radicalmente diferente da religiosidade pagã. Deus não é uma divindade limitada por imagens, templos ou representações humanas, mas o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele de quem toda a humanidade depende e a
quem deve buscar. Nele vivemos, nele movemos e nele existimos. É isso que Paulo quer dizer. Ele é o dono da vida, ele é o dono da existência, ele é o dono da ressurreição, ele é o dono da respiração, é ele que faz a linhagem, é ele que faz a descendência e é ele que é o Senhor de todas as coisas. Essa deve ser a nossa pregação. Gente, eu acredito que nós precisamos rever muito o nosso contexto de pregação, de sermão. Cristo precisa voltar a ser o centro das nossas pregações. Cristo precisa voltar a ser o centro dos nossos louvores. Cristo precisa ser a razão de toda a nossa existência. E Paulo era muito consciente dentro desse contexto. O chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Depois de apresentar quem é Deus, Paulo chega ao ponto central de sua mensagem, o chamado à metanoia, arrependimento. O termo expressa uma mudança profunda de mente, atitude e direção, envolvendo uma transformação da vida diante de Deus. Todos esses termos são conhecidos do mundo filosófico, do mundo grego, todos eles têm essa perspectiva. Paulo afirma que Deus, parangelen, ordena, terceira pessoa, né? Ele ordena, aqui voz média, porque é com interesse, ele mesmo ordena, a todos os seres humanos que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, e ninguém vai fugir desse dia. O juiz será o homem que Deus designou. E a confirmação dessa autoridade está na anástasis, ou seja, na sua ressurreição dentre os mortos. Assim, o discurso de Paulo conduz seus ouvintes do Deus desconhecido ao Deus que se revelou, ou seja, Jesus Cristo, gente. Da religiosidade à verdade e do conhecimento intelectual à necessidade de uma resposta pessoal diante de Deus. O cara pode ser um filósofo, pode ser um cientista, mas ele não vai obter respostas se ele tiver um vazio existencial dentro de si. Existe resposta que ela só pode ser respondida pela pessoa de Jesus Cristo. Ele impactando as nossas vidas, as nossas realidades, ele é a resposta de todo vazio existencial. Cristo está acima da filosofia, Cristo está acima da ciência. Por isso que Paulo disse: eu pego toda a minha justiça, eu pego tudo que eu aprendi e faço como pano de chão, porque para mim não tem valor nenhum. Essa é a realidade do Evangelho. Ela mostra quem nós somos. Eu e você não somos praticamente ninguém se Cristo não revelar-se a nós e revelar nossa situação. Conclusão: o encontro de Paulo com os filósofos em Atenas demonstra que o evangelho pode ser anunciado em qualquer ambiente central, universidade, centros científicos, seja onde for, religioso ou intelectual, sem perder sua essência. Paulo conheceu a cultura, dialogou com seus representantes e utilizou elementos compreensíveis para iniciar sua comunicação, mas não transformou o evangelho em uma simples filosofia. Existe um limite entre elas. Partindo do agnostos theos, o Deus desconhecido, apresentou o Deus criador e sustentador da oportunidade. Ele criou aí a sua iniciativa. Ele anunciou Jesus e proclamou a anástasis, conduzindo a ressurreição, conduzindo seus ouvintes ao chamado universal, a metanoia. A grande lição de Atos 17 é que a igreja deve conhecer a cultura para comunicar melhor sua mensagem, mas jamais deve permitir que a cultura determine o conteúdo do evangelho. Paulo entrou em Atenas para dialogar com filósofos, mas saiu da conversa anunciando Cristo, a ressurreição e a necessidade de arrependimento. Gente, eu estou vendo a igreja aí tomando decisões para aprovar coisas que a Bíblia diz que é abominação. Gente, a cultura, ela é antropológica, ela não é teológica, nem teocêntrica. E nós precisamos entender que Deus pode agir na cultura, mas nós não podemos estar tão aprofundados na ideia de que a cultura é o que nos guia. Quem nos guia é o Espírito Santo, quem nos guia é Jesus Cristo, é Ele que nos guia dentro da cultura. Lembre-se de Daniel, lembre-se de Moisés, lembre-se de homens do passado e da igreja. Sempre permaneceu fiel a Cristo e não à cultura. Nós não temos que agradar homens, nós não temos que agradar governos, nós não temos que agradar pessoas, nós temos que agradar
Cristo. Quando nos preocupamos com a nossa imagem, nós não estamos preocupados em agradar a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Proclame a palavra, e se não gostarem, continue proclamando, porque Jesus é a verdade que liberta. Deus abençoe, até a próxima lição. Haris, Kai, Eirene. Um abraço.